Olá, esse é o podcast Gestão Legal, que conecta você à gestão de direito. Hoje nós temos convidados especialíssimos conosco. Vou começar pela doutora Carla Scarini, a nossa advogada apresentadora. Está sempre com a gente, está ali na audiência. Temos na audiência também o Luiz Ribeiro, gestor. Temos o Fábio Pirajá, nosso patrocinador. A nossa estagiária, Tatiane Azevedo. E a nossa neuropsicopedagoga Giovana Mascarenhas. Nós vamos falar hoje de transtornos e condições que as pessoas têm, às vezes não sabem, porque para gerir isso, até como mãe, é um desafio, e às vezes tem um gestor que tem também e nem sabe, nunca foi diagnosticado. Por isso que a gente trouxe a Giovana, é um tema muito relevante na atualidade. E eu vou começar, Giovana, pedindo para você falar um pouquinho para a gente da sua história, né? Quem é a Giovana e como é que resolveu ser neuropsicopedagogo? Gente, essa palavra é difícil, tá? E eu acho que você não era criança e falou assim, vou ser neuropsicopedagoga. Conta pra gente como é que é e até também como é que faz para se formar, para virar neuropsicopedagoga, né? Sim, bom, primeiramente, eu acho que muitas coisas que acontecem na nossa vida acabam fugindo um pouquinho daquilo que a gente planeja, né? A vida da gente muitas vezes segue um ritmo assim de acordo com as condições que vão nos apresentando. Então, eu sou de uma família de pedagogos, né? A minha experiência é de sala de aula, o meu pé está ali fincado na sala de aula, né? Comecei a dar aula aos 17 anos, né? Para 18 anos e nunca mais parei. E aí outras experiências com supervisão escolar, coordenação escolar, né? Até começar em aproximadamente aí 2012, né? A minha filha nasceu em 2013, minha filha mais velha, Olivia. E ali aos 2 anos eu comecei a perceber que o desenvolvimento da Olivia não estava de acordo com o desenvolvimento das outras crianças, né? Então a gente sempre fala assim, nossa, a gente não pode comparar as crianças. Eu já falo o contrário, compara de uma forma saudável. Você não pode comparar seu filho ou outras crianças para a competição, mas você precisa estar ali atenta. Então aos 2 anos eu comecei a observar, já era pedagoga, né, de uma escola há muitos anos, e comecei a observar que realmente o desenvolvimento dela não estava de acordo com os coleguinhas da mesma faixa etária. E aí a gente começa as pesquisas, né? Uhum. E essas pesquisas foram além. Eu comecei a estudar mesmo. Fui em vários profissionais da área do desenvolvimento, né? Mas eu não encontrava respostas que acalmavam o meu coração. Então, até então, eu estava falando como mãe, né? Então, aquelas respostas que eu encontrava não estavam indo de acordo. Foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto, veio a neuropsicopedagogia, abracei a neuropsicopedagogia. Eu falo que hoje o que eu conquistei foi graças à minha filha, porque ela foi o meu combustível para iniciar essa jornada aí maravilhosa, que eu sou simplesmente apaixonada, né? E começou aí, daí não parou mais. Meu primeiro intuito foi realmente apenas de ajudar a minha filha, e hoje, graças a Deus, a gente consegue ajudar outras famílias a encontrar o caminho, a encontrar a resposta, como você mesmo disse, né? O que a gente precisa de respostas, porque quando você tem respostas, você tem o caminho que você vai seguir. Quando você não tem respostas, você corre o risco de ficar perdido ali no meio daquele caminho, e aí você começa a tomar decisões que não vão favorecer o desenvolvimento do seu filho. Então, a minha história com a neuropsicopedagogia começou aí, com a minha filha. E assim, falando como mãe, né? Às vezes é até difícil às vezes você nem quer encontrar resposta, também acontece, né? Tem mãe que não quer essa resposta. Você foi atrás dela, eu também sou do tipo que vou atrás, eu quero saber. Sim. Mas eu tenho um caso também, a minha filha tem o TDAH, né? E eu protelei, porque eu sabia quais eram as consequências da resposta positiva, né? E eu já imaginava que era desde que é o que você falou, eu tenho 2 filhas, a mais velha, eu comecei a notar, opa, é diferente. E aí você fica assim, mas não, cada criança tem seu tempo, mas tem um negócio diferente. O coração da mãe sabe. E aí, o sentido da mãe não se engana. E aí, como eu sabia a consequência da resposta, eu falei assim, eu vou protelar o quanto eu puder, porque eu sei que vai precisar de entrar uma medicação, uma terapia, então vou até onde eu puder segurar. Não é uma questão, acho que, de desleixo mesmo, muito mais pela parte medicamentosa, porque eu tinha lido também, como eu falei, as consequências, o ônus, porque nunca tem só o bônus. Sim. Né? E aí,
Quando que você indica, vou até pegar a pergunta da Tati aqui, eu vou adiantar um pouco. Quando que você indica que a pessoa procure essa resposta, que busque essa resposta? A resposta seria imediatamente. Por quê? Quando você fala assim, né, cada criança tem seu tempo. Hoje a gente não usa mais essa frase, porque na verdade, cada criança não tem seu tempo. Cada criança tem uma linha de desenvolvimento que deve ser observada. Quando a gente fala que cada criança tem seu tempo, a gente tem que lembrar que, eu concordo, existe um tempo, mas esse tempo, ele precisa ter um limite, um pouco Sim. para mais, um pouco para menos, mas essa linha de desenvolvimento da criança não pode ser uma coisa muito discrepante. Eu vou dar um exemplo muito prático. Você não pode simplesmente pegar uma criança aos 4, 5 anos que não está falando, que não está verbalizando e achar que é do tempo dela ela vai falar. Que você escuta muitas vezes o pai falar assim, mas eu falei com 5, 6 anos. Mas esse pai falou com 5, 6 anos, hoje ele tem uma vida normal, mas essa vida para ser normal hoje, se é o que a gente entende de vida normal, qual foi o caminho e sofrimento que esse pai teve para chegar aqui? E hoje nós temos muitas ferramentas para isso. Né? Então, quando devemos procurar ajuda profissional? Imediatamente. Né? Assim que você observa que algo não está de acordo com o desenvolvimento, você precisa procurar ajuda. Essa questão que você fala assim, de protelar, isso é muito natural, porque nós pais queremos que os nossos filhos não tenham absolutamente nenhum problema. E quando você fala a palavra desleixo, eu vou até substituir. É o medo que nós temos do sofrimento dos nossos filhos. Porque nós sabemos que quando o nosso filho ele sai dessa linha, ele vai ter alguns prejuízos. É por isso que ele sai dessa linha, porque ele está tendo prejuízo. Então, quando você deixa para depois, esses prejuízos muito provavelmente vão aumentam, né? O diagnóstico precoce é sempre bem-vindo, né? Eu até falo, um diagnóstico precoce salva vidas. Por quê? Porque quando você deixa de intervir adequadamente na fase de desenvolvimento dessa criança, você dá a ela oportunidades que a gente chama de janelas de aprendizagem. Então, a mesma aprendizagem que uma criança de 3 anos tem é diferente de uma criança de 12. Vamos colocar, por exemplo, o autismo. Uma criança que recebe um diagnóstico de autismo aos 3 anos de idade, 2 anos de idade, começa um processo de intervenção com profissionais capacitados, né, sérios, que compreende aquele processo, é diferente de uma pessoa, por exemplo, eu tenho no consultório que recebeu o diagnóstico aos 14 anos. Então, quantas janelas de aprendizagem hoje esse adolescente de 14 anos deixou de ter? E aí vem gerando outros problemas emocionais, porque sem o diagnóstico, esse adolescente de 14, 15 anos, ele também não se conhece. Sim. E aí aquele comportamento que faz parte do diagnóstico dele, ele vai dar vários nomes, menos o diagnóstico dele. E aí ele precisa se respeitar, porque ele precisa entender que com esse diagnóstico ele tem também um limite. Né? E a falta do diagnóstico acaba até gerando bullying, né? Exatamente. Porque quando você tem um diagnóstico, você tem respostas. Não, eu tenho esse comportamento, né? Eu posso gerenciar esse comportamento, eu me conheço. Uma via de caminho. Por exemplo, nesse tempo de experiência que eu tenho no consultório, uma coisa que nós observamos muito são os diagnósticos nos pais. Isso acontece com muita frequência. Eu ia comentar isso. Exatamente. Meu marido, quando a pedagoga veio conversar, né? Porque a psicóloga deu o primeiro diagnóstico ali, conversou comigo, mas quando a pedagoga veio explicar o que era a vida escolar dela com o diagnóstico dela, já parecia que estava me descrevendo. Exato. E porque lá atrás ele não teve essa ferramenta. Exatamente. E muito provavelmente para ele chegar onde ele chegou, isso é muito comum você escutar nos adultos. Ele vai relatar muito mais sofrimento Sim, exato, do que momentos de prazer, de alegria. Então o estudo vai ser sofrido, a socialização vai ser sofrida, o mercado de trabalho vai ser sofrido, porque o diagnóstico sempre esteve ali, mas ele não teve ferramentas. Né? Então aquela história que a gente sempre escuta, mas eu sempre fui assim e sobrevivi. Tá, mas você sobreviveu a que custas? A palavra acho que é sobreviveu, né? Exatamente. A intenção, eu sempre falei isso também com relação, principalmente ao meu filho. A intenção aqui é sobreviver ou é viver bem? Ou é viver bem, exatamente. Pra minha filha, eu quero que ele viva bem. Exatamente. Meu filho, eu quero que ele viva bem, não sobreviva. Exatamente. Porque você ser um sobrevivente te causa muitos traumas, te causa muito sofrimento. Então, se hoje eu tenho, e eu também não culpo os pais. A última coisa que a gente pode colocar é a culpabilização de alguém. Mas há 30, 20, 40 anos a gente não tinha, as ferramentas
ferramentas que nós temos hoje. Hoje você consegue diagnosticar crianças muito precocemente, né? Hoje nós temos muito mais profissionais habilitados para isso, então você pode dar muito mais ferramenta e qualidade de vida. E o que eu percebo tanto nas crianças, principalmente nos adultos, é a palavra libertação. Então os pais, quando chegam para mim, falam assim: Giovana, receber o diagnóstico para mim foi libertador. Porque hoje eu me conheço e é muito incrível o que eles falam. E hoje eu consigo respeitar o meu limite. Eu sei que eu posso ir até aqui, não porque eu sou esquisito. Eu ouvi isso de um pai, né? Mas porque essa é a condição que eu tenho. E eu preciso respeitar porque eu sou assim. E aí você começa também a observar os pontos positivos, porque você precisa extrair coisas positivas também do seu diagnóstico, né? Quando eu falo com a minha filha assim, ela já fala isso, né? Ela fala assim: mãe, falo com ela, você é triste, você fica triste porque você recebeu esse diagnóstico? Ela fala: não, mãe, a minha mente é muito brilhante, eu sou muito criativa. Então você também ensinar os seus filhos a olhar o lado bom das coisas. Sim. Tudo na vida precisa ser visto. Ela está com 11 anos. A minha, eu falo que eu vou ganhar muito dinheiro com ela, porque ela é uma excelente pintora, uma excelente artista. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante. A partir de que idade você acha? Normalmente, a gente começa a notar? Geralmente, os pais costumam a maioria dos diagnósticos, eles se dão a partir do momento que a criança entra na escola. Por quê? Idade escolar. Na idade escolar, exatamente. Seja aos 2 anos, 3 anos, né? Por quê? Porque quando a criança está no ambiente familiar, ela está vivendo uma comunidade onde ela não vive com pares. Então, por exemplo, a mãe fala assim: não, você chega para a família e fala assim: mas seu filho conversa? Ele se comunica? Sim. Ele fala. Mas o que é o falar para a mãe? Falar para a mãe é a criança às vezes verbalizar um mamão, papá, água, janela, né? Mas essa linguagem, ela é funcional. No ambiente escolar, você tem várias crianças da mesma idade. Sim. E no ambiente escolar, você tem um profissional, e eu falo assim: todo diagnóstico, uma peça fundamental, além dos profissionais ali, né? Os psicólogos, os neurologistas, os psicopedagogos, todos os profissionais que estão ali, que são capacitados para poder avaliar, nenhum deles pode trabalhar se não tiver a ajuda de um profissional extremamente importante, que é o professor. É a escola. Gente, a escola é um espaço rico para você observar, porque ali as crianças estão convivendo com os pares. Então, aquele professor atento, aquele professor de sala de aula, ele consegue observar que aquele aluno, ele está com uma linha de desenvolvimento que está muito discrepante dos outros. Então, todas as crianças conseguem ter um determinado comportamento e aquela criança ali não consegue, né? Então, assim, o ambiente escola, geralmente esses diagnósticos vêm sempre depois que a criança está no ambiente escolar. E deixa eu te perguntar, então qual o profissional que você orienta que seja o primeiro a ser procurado pelos pais quando ele percebe algum sinal de alerta? Então, aí vai depender de que sinal de alerta é esse. Então, por exemplo, a escola chama essa família para conversar e fala que a criança tem uma dificuldade de se comunicar com os colegas, né? Então ele verbaliza pouco, ele aponta, ele não consegue conversar com o colega para discutir quem vai ficar com o brinquedo, e ele reage com a mordida, né, com o bater, com essa agressividade, né, que é uma forma de comunicação. Sim. Muitas vezes não é agressiva, é uma forma dele se comunicar. A primeira comunicação é oral. Exatamente, né? Então, nesse caso aí, seria interessante o pai procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para ver se há um atraso de fala. A criança não tem um atraso de fala, mas ela consegue se comunicar, mas ela tem um comportamento que foge ali do padrão. Ela é uma criança, por exemplo, que entra em determinadas crises e birras que são inexplicáveis. Então, vem muito da parte comportamental. Vamos procurar um psicólogo comportamental, né? De preferência uma terapia cognitivo-comportamental. Uma criança que não desenvolve a aprendizagem como as outras crianças. Então, você ensina cores, você ensina números, você ensina letras, e no outro dia é como se você tivesse que fazer o processo todo novamente. Neuropsicopedagogo. Então, são profissionais de cada área, né? E o neurologista ou o psiquiatra infantil, que, óbvio, não pode deixar de existir nesse processo. Um dos profissionais mais importantes. Mas eu falo muito do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, do psicólogo, que são profissionais que vão fazer avaliações. Sim. Então, eles vão ter vários encontros com essa criança, vão aplicar testes, vão
fazer rastreios, vão fazer observações, e aí sim essa criança vai ser encaminhada para o melhor profissional para poder fazer exatamente essa terapia precoce e ajustar esse comportamento, essa fala, essa aprendizagem. E para os pais que têm os negacionistas? Sim. Negam, não, meu filho já foi diagnosticado, não, meu filho não tem nada, não tem, tá realmente atrasando só o desenvolvimento da criança e provocando sofrimento, como você falou, muito. E é outra coisa também que eu falo assim, a gente precisa validar esse sentimento também da família. Como nós falamos lá no início, ninguém espera que um filho nasça e que ele tenha dificuldades. Aquela história, fulano tá grávida, que venha com saúde, que venha, né? A gente sempre quer que tudo ocorra muito bem, mas a gente sabe que no decorrer não vai acontecer e pode acontecer dessa criança não se desenvolver plenamente. Essa fase de negação, ela é muito comum. Né? Inclusive eu acho que ela precisa até ser vivida, a negação, a permuta, se eu fizer isso, será que a culpa, né? Será que foi na minha gestação, será que eu fiz isso, eu acho que eu não me cuidei, eu acho que eu não comi. Então, principalmente a mãe, eu acho que nesse processo a mãe geralmente ela se culpa muito mais do que o pai, né? Então, qualquer que seja o diagnóstico, TDAH, o autismo principalmente, porque o autismo eu vejo que existe um medo muito grande com o futuro, né? Existe muito... que vai ser do meu filho, né? Porque apesar de termos muita comunicação sobre o autismo, eu ainda vejo muitas informações desencontradas, né? Então, essas fases de você negar um diagnóstico, de você entrar na fase do luto, existe a fase do luto, né? O que é a fase do luto? Essa criança que eu tanto planejei, essa aqui não é essa criança, esse aqui é o meu filho, não é esse aqui. Que eu falei que ia fazer isso, principalmente nos casos mais graves, né? Hoje eu tenho, por exemplo, um autista nível de suporte 2, nível de suporte 3, né? E aí essa família, que a mãe é médica, que o pai é médico, e como que eu vou deslumbrar um futuro para o meu filho? Então essa fase do luto, da negação, da aceitação, da permuta, a gente tem que validar isso, a gente tem que respeitar essa família. A única ressalva que eu faço é quanto tempo cada fase vai durar. Então hoje, por exemplo, nós temos famílias que pode levar aí 1 mês. Eu tenho uma mãe maravilhosa que ela falou, Giovana, o meu estado de luto durou 2 dias. E ela fala isso muito claramente. Ela fala, eu recebi o diagnóstico do meu filho na quarta-feira. Meu luto foi na quinta, na sexta, no sábado, chamei meu marido, fomos pra praia e ali a gente planejou tudo. E né? Como a gente pode dar um apoio para alguém que recebeu, uma mãe que recebeu uma notícia dessa? O apoio, eu falo assim, o apoio vem principalmente das pessoas que estão muito próximas dela, né? Porque os profissionais, eles já são capacitados para isso. Então, quando eu falo capacitado, é no sentido de um não julgamento. O que você, muitas vezes, não vê muito acontecer com o meio de convívio dessa família. Então, muitas vezes, essa mãe, esse pai... A primeira reação de negação é da própria família, né? Um avô, um tio, que não, você tá vendo coisa onde não existe, né? Geralmente as frases, gente, é incrível, somos sempre as mesmas, né? Você tá procurando problema, né? Isso aconteceu inclusive comigo. Como é que é? Tá procurando chifre na cabeça de cavalo. Exatamente. Aí fica essa sensação que você falou assim, mas o meu coração de mãe falava que ainda não tinha alguma coisa ali. Então, o primeiro apoio que eu vejo, principalmente no meio familiar, dos amigos, é não julgar. E não culpabilizar, né? E o mais importante de tudo, além disso, é você validar o sentimento daquela mãe e daquele pai naquele momento. É porque, por exemplo, dependendo do grau de do grau de suporte, né, do autismo, acho que a preocupação do pai é assim, quando eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Exatamente, porque dependendo do que você recebe, a mãe perde o direito de morrer também, a mãe e o pai. Que você fica assim, gente, e aí? Quem né? vai cuidar? Eu me ponho no lugar de, por exemplo, que tá famoso aí agora no caso. O Ricardo. A Dalva morre, quem vai cuidar do Ricardo? Mas você já viu a história? Ele já sabe, inclusive, quem vai cuidar dele, que é o irmão. Porque ela conseguiu no meio de... Exatamente. Quem é Ricardo? Porque eu, por exemplo, tô por fora dessa história. Ricardo? Tem gente que vai ver no mundo inteiro. Então, quem vai pesquisar o Ricardo, já vou avisando, viu, gente? Vocês vão ficar viciados no Ricardo. Viciados no Ricardo. É a Dalva, depois a gente pode colocar, né, o link deles. Então, o Ricardo é um adulto, né? E aí isso serve para aquelas pessoas que acham que autismo é moda agora e que só acontece. Não, o autismo tá aí a vida toda. O que nós temos agora são mais diagnósticos, são mais critérios,
São mais ferramentas e mais profissionais, né? O Ricardo, ele é um autista que gosta de biscoito piraquê de morango, Coca Zero Diet. E quer almoçar com... Quer almoçar com o Bruno Marrone. Ele conseguiu almoçar com o Bruno Marrone. E tomar café com o Silvio Santos. Silvio Santos. Ele quer tomar café com o Silvio Santos. Ele tem que correr, né? E o Instagram dele é Ricardo com o quê? Não, da mãe. É da ele mãe, não tem Instagram. É Dalva Trabac. Trabac, exatamente. @ Dalva Trabac. Ele é do Rio de Janeiro. Ele faz cabelo na... Como é que é? Barbearia Carioca. Carioca. E ele faz pilates de 4 a 5. Ele é maravilhoso, Ricardo. O risco de você se apaixonar com o Ricardo... ele gosta de emendar o feriado também, Ricardo, tá? E não te interessa saber por quê. Não te interessa por quê? A mãe pergunta, mas você quer emendar o feriado por quê? Não te interessa. A mãe dele, a história da mãe dele é muito bonita, que ela pegou uma época que o autismo era muito mal visto. Sim. O filho dela não tinha diagnóstico nenhum. Ela ficou com um adolescente que não verbal durante muito tempo. Tanto que ela escreveu o livro Mãe, me ensina a conversar. O Ricardo, até hoje, por incrível que pareça, ainda sofre preconceito de ligação. Ele liga para as pessoas não atendem ele, porque ele liga de manhã, de tarde, de noite e pergunta: o que você almoçou? Então tá bom, tchau. Eu queria ser amiga do Ricardo, se o Ricardo quiser me ligar. Eu falo muito com a minha irmã não conheceu o Ricardo, aí mandei o link pra ela e ela falou assim: por sua culpa, minhas provas, minha irmã é professora, né? Por sua culpa, minhas provas estão todas atrasadas. Eu tô usando domingo, porque assim, você começa a ver um vídeo dele, inclusive várias pessoas fazendo imitação dele. E você, assim, inclusive, acho que o Ricardo virou terapia pra muita gente. Virou terapia pra muita gente, porque você olha assim, e é uma coisa assim, que muitas outras mães, é claro que a gente não pode, assim, gente, cada caso é um caso, né? Mas pra gente ver que existe sempre, que eu falei no início, você precisa olhar o lado bom das coisas, porque eu falo assim, quando você recebe um diagnóstico, o que você vai focar? Você vai focar na deficiência ou na habilidade? Foca na habilidade. Né? Não dá pra glamourizar, mas a gente não pode perder o foco do lado da habilidade. Exatamente. Né? Ai, nossa, eu amo. Não, eu não amo. Eu escutei isso de uma mãe e me marcou profundamente. Ela falou: eu não amo o autismo, eu amo meu filho. Mas é o seu sofrimento que eu tenho, cada crise que meu filho tem, as dificuldades que, por mais que eu dê uma terapia de qualidade para o meu filho, eu sei que ele vai ter dificuldade para o resto da vida dele, né? Então, quando você recebe esse diagnóstico, quando a questão da Dalva, mãe do Ricardo, por exemplo, ela é uma pessoa fantástica, aquela mulher precisa ser estudada. Precisa ser estudada, né? E hoje ela tem todo um planejamento, e tem vídeos dele na internet que ela fala assim: Ricardo, ela já trabalha a morte dela na cabeça dele. Isso é incrível. E ela fala assim: quando eu morrer, quem vai cuidar de você? Ele fala tudo: quem vai cuidar de mim é meu irmão, é o Bruno, eu acho, né? É o Bruno. E ele fala tudo. E assim, ele não você não percebe um sofrimento, porque ele já entendeu o processo que vai acontecer. Gente, ela é simplesmente incrível. Ela olhou a habilidade, ela olhou esse ponto positivo, sabe, regaçou as mangas e foi. Mas a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias, porque qualquer que seja o diagnóstico, uma coisa que a gente não pode nunca deixar de falar, é um custo financeiro muito alto. Né? Eu vou falar Brasil porque minha realidade é Brasil, mas hoje você que tem um filho com TDAH, um filho com dislexia e principalmente com autismo, existe um suporte financeiro muito grande que você precisa ter. Então, aquilo que você falou, a gente nunca pode romantizar. Até para chegar no diagnóstico é custoso. É custoso. Eu vou falar, gente, eu fiz o diagnóstico da minha filha, só para fazer os testes eu gastei R$1.500. Tipo assim, eu não sei qual é a realidade de você que está assistindo a gente ou está ouvindo o podcast, mas para mim é um custo alto. E depois tem todo o tratamento, medicação. São vários profissionais, não é um profissional só que vai cuidar. Então, assim, o SUS dá algumas coisas. Sim, na verdade o SUS oferece, né? Mas existe hoje uma lista de espera muito grande. Exato. Né? E aí tá tudo pesado, o SUS, os planos de saúde. Sim, então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Por isso que eu falei, não dá pra glamourizar, não dá pra romantizar. Mas, sim, é possível a gente dar qualidade de vida para os nossos filhos e a gente tem que buscar isso, né? E quais são os graus de suporte do autismo?
De acordo com o DSM, hoje nós temos o nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Né? O DSM é um documento que rege todos os diagnósticos. Né? Então, por exemplo, quando o médico, porque quem vai dar esse diagnóstico é o médico, ele vai dar esse diagnóstico de autismo para essa criança, ele vai avaliar essa criança de acordo com os critérios diagnósticos. Critério A, critério B, critério C. Se a criança, como se fosse um protocolo, não é simplesmente, meu filho anda na ponta do pé, é autista. Meu filho não fala, não existe isso, né? Por isso que existem, né, os bons profissionais que vão abrir ali o documento, o DSM, que vai avaliar, que vai mandar fazer avaliações que são custosas, mas que são necessárias, porque ali você vai descartando também outras possibilidades, né? Então, por exemplo, hoje nós temos crianças que se encaixam, por exemplo, em alguns critérios A, em alguns B, e na hora que você vai fechar, não é autista. Então você vai procurando outras possibilidades exatamente para que essa criança não receba um diagnóstico equivocado. Porque qual é o problema de um diagnóstico errado? Um tratamento errado. Né? Você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico de úlcera. Você vai fazer um tratamento para enxaqueca? Aí, ao invés de solucionar, né? Você cria um problema novo. Você cria um problema novo, né? E o antigo só vai crescendo, só vai aumentando, né? Então, esses critérios diagnósticos, ele precisa ser visto pelo médico com muita cautela. Né? Então essa criança precisa ser observada, precisa passar por algumas avaliações. Há alguns médicos que são muito experientes na área e que de fato dão um diagnóstico sim numa primeira consulta, porque às vezes existem alguns comportamentos muito latentes na criança, mas a sua grande maioria passa assim por esses critérios, passa por outros profissionais. Inclusive hoje alguns médicos são tão cautelosos que primeiro passa a criança por um processo de intervenção para depois ter certeza do diagnóstico. Se você vai dar esse diagnóstico, vai descartar. Isso é muito bacana, porque no meio desse processo você pode descobrir um diagnóstico totalmente diferente daquele que você estava esperando, né? Eu já recebi, por exemplo, no consultório, famílias, por exemplo, uma família, né, foi um caso que aconteceu, que a suspeita era: meu filho, será que meu filho é autista, né? E dentro da minha área, como eu lido com a aprendizagem, 2 tipos de exames que eu sempre peço na primeira consulta é: mãe, eu preciso que você faça uma audiometria, eu preciso que você faça um exame de vista, porque eu lido com a aprendizagem, nós aprendemos pelas vias sensoriais, né? Então você está ali na sala de aula, vocês estão aqui me vendo, você está me vendo e me ouvindo, né? Então isso faz com que você aprenda, o que você escuta, o que você vê. De um modo geral, numa sala de aula é assim que a criança aprende. Né? Então, você precisa saber se essa criança está ouvindo bem, está enxergando bem. Então, já tivemos casos de crianças ali com 8 anos ter 5 graus de miopia e a família não sabia. Então, isso está prejudicando a aprendizagem, né? Quais são os diagnósticos que podem ser confundidos nessa área? Por exemplo, processamento auditivo central pode ser confundido com dislexia. Deficiência intelectual pode ser confundido com autismo. Existem diagnósticos que eles podem estar juntos. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança com o transtorno do espectro autista e a deficiência intelectual? Posso. Mas eu não posso ter uma criança com deficiência intelectual e dislexa. Olha que... Entende? Então, são diagnósticos que não podem se combinar, não pode se chocar. Então tem que tomar esse cuidado muito grande. Por isso que a gente pede alguns exames para as famílias, encaminha para alguns profissionais, né? Na minha prática como neuropsicopedagoga, eu já peço de imediato audiometria e exame de vista para eliminar esses problemas mais superficiais, né? Eu já tive casos, por exemplo, de criança que na audiometria o pai me ligar da clínica e falar: Giovana, meu filho tem perda de 25% de audição no ouvido esquerdo. Então pode ser um fator determinante para que essa criança esteja com dificuldade de aprender. E é verdade que os autistas são mais inteligentes do que os outros? Não, isso é um mito. Isso é um mito, né? Isso é um mito. Não, é um mito. Isso perdurou durante muito tempo, né? Então nós vamos ter autistas que vão ter um nível de aprendizagem como qualquer outra criança. Nós vamos ter autistas com nível de aprendizagem muito abaixo do esperado, inclusive há um número muito grande, uma proporção muito grande, e nós vamos ter sim autistas com nível de aprendizagem superior. Mas dizer que todo autista é muito inteligente, não é um mito. Isso é um mito. Não seria mais ligado ao TDAH, pelo hiperfoco e tal? Esse mito? Porque a criança tem um hiperfoco em uma determinada atividade, acaba se especializando naquela atividade e acaba
relacionando aquilo a ser mais inteligente, mas não é, porque ela se dedicou mais àquela atividade. Exatamente. Então não é uma questão de inteligência, né? Então, tanto no TDAH quanto no autismo, hoje a gente quase já não se escuta mais falar isso, né? Isso já caiu por terra mesmo, a gente já sabe disso, e não, isso não condiz. Então existem condições que são diretamente ligadas ao autismo e outras não. E outras não, assim como há condições que são ligadas aos transtornos específicos da aprendizagem e outros não. Por isso que eu sempre falo, a investigação, por mais custosa que ela seja, tanto de tempo quanto de financeiro, ela é importante exatamente para que a gente venha evitar falsos diagnósticos, né, os pseudodiagnósticos. E aí a criança muitas vezes, e como que a gente sabe muitas vezes que esse diagnóstico pode estar errado? Quando você faz um plano de intervenção e essa criança não corresponde a esse plano de intervenção. Né? Eu ia te perguntar, você já pegou casos assim? Você começou tratando um pseudodiagnóstico e aí lá na frente você falou assim, não é. Já um caso de uma criança, nós ficamos 6 meses, e aí em conversa com a fono e com a psicóloga, porque ele já chegou com o diagnóstico fechado. Então o nosso trabalho foi intervenção, certo? Porque existe a avaliação. Então, por exemplo, quando a família entra em contato comigo, a primeira coisa que eu pergunto, seu filho está no processo de avaliação ou no processo de intervenção? Se tiver de avaliação, então eu tenho que ver quais são as avaliações que eu posso aplicar e quais aquelas, né, que foi o que aconteceu, que eu preciso encaminhar para outro profissional. Exatamente. Então, nesse caso aí, a gente faz primeiro esse processo todo de avaliação para chegar nessa conclusão. Aí vai acontecer, como por exemplo, no processo de intervenção, você verificar que a criança não corresponde ou ela corresponde mais do que ela deveria estar correspondendo de acordo com aquele diagnóstico. Eu falei, gente, mas como assim? Essa criança, não sei, uma criança pode ser qualquer tipo de diagnóstico. E aí você vai pedindo outras, e no meu caso aconteceu uma criança que era surda de um ouvido. Né? E chegou com o diagnóstico de autismo. Chegou com o diagnóstico de autismo, e nós pedimos audiometria, depois a mãe... Algum tempo depois foi se confirmado o autismo, mas foi uma criança que teve um desenvolvimento diferente. Por quê? Porque ele precisou passar por uma cirurgia e precisou usar aparelho. Então, o processo de intervenção meu, da psicóloga, o que duraria aí, vamos colocar aí 4 anos, nós conseguimos fazer em 8 meses. Ele simplesmente só não ouvia, coitado. Ele não ouvia, então ele não conseguia seguir comandos, ele não conseguia olhar pra gente, porque ele estava sentadinho e você falava o nome, ele não olhava, mas ele não olhava, porque ele não ouvia. E nessa sua experiência clínica, você pega muitos diagnósticos equivocados? Qual o percentual que você diria? Não tem percentual. Que você tem com colegas? Não tem muitos, não, porque hoje, atualmente, as famílias estão mais atentas. Eu acho que as famílias estão mais informadas. É isso que eu ia falar, a gente tem acesso a muita informação. Muita informação. Então... E outra coisa que eu percebo muito, as famílias estão tendo mais voz ativa. Então, quando essa família chega no espaço, eu tenho um caso, assim, por exemplo, da família do médico, no primeiro momento, um exemplo, né? Já dá um diagnóstico e a família fala, mas eu queria que ele fizesse algumas avaliações. Né? Então, hoje as famílias são muito bem informadas. Então, assim, isso reduz muito, esse falso diagnóstico reduz muito. Então, assim, eu não tenho muitos casos, não. Vamos falar, então, a gente falou de autismo, vamos falar do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem graus como também? Como diz minha filha, eu não tenho H, ela fala. Eu acho que a minha também tem menos. Assim como o TOD, assim como o TOD, assim como o TDAH, tem os níveis, né, de suporte mesmo, né, que essa criança. Então, por exemplo, vamos pegar aí o TOD, o transtorno opositor desafiador. O próprio DSM, ele traz esses critérios. Então, por exemplo, uma criança que ela tem esse comportamento desafiador só no ambiente de casa, mas ela não tem esse comportamento desafiador na escola, ela não tem esse comportamento desafiador nas terapias, é uma criança que muito provavelmente está dentro do nível de suporte 1 do TOD ali. Né? O próprio DSM traz essas características, né? Uma criança que ela tem um nível de oposição em qualquer ambiente, ela pode ser 2, pode ser 3.
São vários critérios, a gente poderia destrinchar, mas são muitos critérios, né? Muitos. Mas o TDAH é a mesma coisa. Vai até qual? Assim, sempre, geralmente, né, esses transtornos é o nível 1, nível 2, nível 3, né? Que a gente fala. Normalmente vai os até o 3. níveis de suporte. No caso do TDAH, a gente não fala de exatamente o nível. A gente fala, por exemplo, eu tenho uma criança com TDAH, mas esse TDAH ele pode ser de 3 tipos diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter a criança com TDAH com um grau maior no grau da desatenção. Então, o que vai prevalecer é a desatenção dessa criança. Então, é uma criança que ela não é hiperativa, ela não é aquela criança agitada, que faz aquela bagunça na sala de aula, mais elétrica, mais enérgica. Eu tenho o TDAH com mais ênfase na hiperatividade, e eu tenho o misto, né, que é aquela criança que tem a desatenção e a hiperatividade. Hiperatividade, que é excelente. Como completo. Para deixar um pai descabelado. Pais, professores, o que todo mundo. Entra no TDAH? Desatenção, hiperatividade e a impulsividade. São as 3 características da criança com TDAH. Como que um pai trabalha com um filho tendo TDAH misto? Então, como eu trabalho com crianças assim, eu consigo ver a solução do problema praticamente em todas as crianças que a gente atende. Então, tudo vai depender não apenas de que suporte a sua criança precisa ali, de que nível ele está, mas principalmente das ferramentas que você proporciona para ele. Porque outra coisa também é o seguinte, além das terapias, nós temos a terapia medicamentosa. Então, nós temos hoje muitas crianças que precisam entrar com a terapia medicamentosa, né? E a questão de toda a estrutura familiar. Então, de nada adianta eu ter excelentes profissionais para lidar com o meu filho, com a minha criança toma o melhor medicamento que tem no mercado, né? Mas a minha família continua desestruturada. Então, o que é essa desestrutura? É a questão mesmo da rotina. Então, eu tenho uma criança que faz terapia, toma medicação, mas eu tenho um ambiente conflituoso. Eu tenho pai, mãe, irmãos, um ambiente que não tem regras. Eu tenho um ambiente onde a criança não tem rotina, ela dorme a hora que quer, ela fica o dia inteiro no celular, ela come a quantidade que ela quer. Então, nós temos criança que vai pela impulsividade alimentar mesmo, né? Existe criança com TDAH que tem muita impulsividade alimentar. Então, se não tiver, eu falo com os pais que é como se fosse uma pirâmide, né? Então, o que vai acontecer? Se você colocar mais peso de um lado, alguém vai trabalhar muito e vai chegar uma hora que não vai conseguir e alguém não está fazendo o papel dele. Então, tem que ser um conjunto. A escola, a gente não pode deixar de falar da escola, né? Então, vamos falar especialmente do TDAH, e isso serve para qualquer um outro, né? Então, essa criança que precisa desse suporte, toda criança com TDAH precisa de terapia? Não. Toda criança com TDAH precisa de medicamento? Não. Cada caso é avaliado. Gente, transtorno do neurodesenvolvimento, a gente já está falando, é do neurodesenvolvimento. Então, a sua filha com TDAH tem um comportamento diferente da minha. Então, por exemplo, eu não sei a sua, mas a minha, ela passa por momentos de ansiedade. Então, já é uma coisa na minha filha que eu, enquanto mãe, eu preciso estar o tempo inteiro em alerta. Eu tenho que estar o tempo... A sua pode não ter nenhum problema de ansiedade, ela consegue lidar com frustração muito bem. Então, isso vai de cada caso, por isso que o suporte, ele vai de acordo com a necessidade de cada criança e de cada adolescente. E nós, enquanto pais, nós temos que ficar muito atentos a isso. Então, por exemplo, quando eu fui escolher o médico da minha filha, a minha opção por um psiquiatra e não um neurologista foi porque eu, enquanto mãe, vi essas necessidades emocionais da minha filha. Então, para mim, o profissional, um psiquiatra infantil atenderia melhor as minhas necessidades de acompanhar minha filha desde a infância, adolescência, a fase adulta e dar esse suporte para ela do que um neurologista, né? Porque existem casos que, na minha opinião, o neurologista seria mais indicado. Então, você precisa realmente você precisa ver seu filho. E essa questão da gente se informar é muito importante, né? Porque assim que eu recebi o diagnóstico, eu fui atrás primeiro da informação. Assim que eu desconfiei, na verdade, eu não tinha recebido ainda o diagnóstico, mas eu já fui me informar. Por isso que eu falei assim, eu tinha medo do ônus, eu quis protelar um pouco o ônus. Porque chegou uma fase na escola que ela foi. Tipo assim, tava indo. Não tava lá em cima, mas tava indo. Então eu falei assim, deixa indo até onde eu puder segurar. Por isso que eu segurei um pouco.
Mas hoje ela realmente precisa desse suporte. E aí eu tava lendo. O TDAH, a pessoa está mais sujeito, não quer dizer que vai acontecer. Exato. Uhum. A depressão, a ansiedade, a impulsividade. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. Por isso que tem que buscar... Por isso que eu falei, são vários profissionais, às vezes, que você vai precisar consultar e buscar ali o suporte. E para a mãe, o que você indica para a mãe gerir isso em casa? Então, precisa de rotina, precisa de... O que mais que você indica para a mãe que precisa fazer a gestão dentro de casa? Uma coisa que a gente bate muito na tecla é nesse cuidado com a criança. Mas poucas vezes nós falamos do cuidado com a mãe, com o pai, com a família, né? É verdade. Não é? Então, Sim. assim, quem cuida de quem cuida? Eu faço muito essa pergunta. Quem cuida de quem cuida? Então, quando essa família, ela não está conseguindo, né, gerenciar esse processo, que não é um processo fácil, muitas vezes você precisa sair mais cedo do trabalho, levar numa terapia, correr atrás de uma medicação, tá em falta no mercado, aí seu filho fica 2 dias, você já começa a perceber uma diferença, o médico começa a falar, vamos desmamar essa criança, e você começa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir? Ela vai conseguir sozinha, ele vai conseguir sozinho? Mas quando essa família percebe... Primeiro, se essa família tiver um suporte de profissionais que estão atentos, esses próprios profissionais vão orientar. Sim. Vai chamar esse pai, vai chamar essa mãe. Gente, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente precisa corrigir, isso aqui a gente precisa ficar atento. Quando essa família começa a passar por esses momentos de que ela não consegue dar conta de tudo, ela precisa de ajuda. E hoje nós temos muitos grupos, né, de ajuda, de pai, de mãe. Eu vou relatar aqui um caso... uma experiência minha como consultório, para você ver que como que você acaba influenciando, né? E as atitudes, os resultados, porque quando a gente fala de terapia, quando a gente fala desse processo, a gente precisa entender que tudo que você faz pensando que em pessoas, em processos e resultados, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma mãe que ela se tornou terapeuta. E ela se tornou terapeuta de mãe. Então, qual é o projeto de vida? Hoje ela tem um consultório, ela passou por muitos profissionais, o filho dela fez muita terapia, está comigo há 4 anos, né? E hoje ela fala assim, aquilo que eu senti mais dificuldade é o que eu quero hoje dar para essas famílias. Eu achei assim incrível. Ela estudou durante 2 anos, né? A terapia, e hoje ela cuida de quem cuida. Então hoje ela leva o filho dela lá no meu consultório, mas ela tem o espaço dela para ela cuidar dessas mães, porque essas mães precisam também ser cuidadas. Essa cabeça dessa mãe, esse coração dessa mãe, alguém tem que ouvir, porque a mãe está ali o tempo inteiro pensando no filho, no futuro do filho, mas para ela cuidar bem desse filho, ela precisa estar bem. Existe alguma condição, algum transtorno que é mais difícil que o outro? Você acha? É difícil você responder isso, porque eu acho que isso vai muito de experiência. Muito de experiência, né? O que é? Por exemplo, a gente tem muito medo, eu falo, porque eu escuto muito isso dos pais. Os pais têm muito medo, por exemplo, do autismo, como eu falei, né? De receber esse diagnóstico, né? Mas eu tenho tanta criança no espectro que você vê que depois de receber tanta ferramenta certa, sabe? Essa criança flui tão naturalmente na vida e é tão bem resolvida. Eu tenho pacientes autistas muito bem resolvidos, sabe? Ah, mas você está falando de criança. Sim, mas você pode detectar uma criança bem resolvida. Por que não? Né? E você tem crianças com outros diagnósticos, você fala, nossa, como é pesado para essa família. Sim. Que não é autismo. Então, isso é muito da experiência de cada um. É muito difícil você apontar qual o diagnóstico mais pesado. Eu ia falar isso, que é o autismo, que inclusive existe um mito até durante a gestação, do que a mulher come, que não pode comer verduras do supermercado, tem que ser orgânica, porque pode gerar o autismo na criança, sendo que não existe nenhum estudo científico nada disso. Isso tudo já caiu por terra. Que prove que a alimentação da mãe possa fazer a criança ter o espectro de autismo. O que os estudos dizem hoje? O autismo o que é? É genético? Então, são multifatoriais. Tanto o autismo, né, o TDAH, são fatores multifatoriais. São multifatoriais. O que eu quero dizer multifatoriais? São vários fatores englobando um único transtorno. Então, hoje, até alguns especialistas não chegam numa conclusão do que causa.
o que a grande maioria dos estudiosos relatam é que realmente é na concepção. É ali, por isso que a gente fala que é genético, né? Então não tem relação com o que a mãe come, se ela estava triste, se ela estava feliz, né? Então, essa medicamento... Sim, existe sim estudos. Eu não lembro agora o nome do medicamento, mas que o uso desse medicamento pode sim aumentar, mas como eu falei, está tudo dentro da gestação. Você já tem uma predisposição então genética, assim, existe um medicamento, agora eu não lembro o nome desse medicamento, mas são fatores multifatoriais. Então não existe um único fator que vai determinar o autismo. Vamos falar então do TOD. Do TOD. Transtorno opositor desafiador, não é isso? Muito desafiador. Como é que eu sei? Eu vou começar com a pergunta já difícil. Como é que eu sei se a criança não é simplesmente mal educada? Pois é. Aí eu volto sempre naquela mesma situação. Avaliar. Você precisa avaliar. Porque existe sim casos de crianças, né, que passam pelo processo, que passa pelo médico, o médico descarta a possibilidade. Aí você me fez a pergunta, como que a gente sabe se essa criança, né, como você falou, é mal educada ou ela tem TOD? Se você pegar um bom neurologista, vou falar o neurologista, que é o profissional mais procurado, né, para diagnosticar nessa área, ele vai seguir os critérios daquele tal documento que eu falei, o DSM-5, e de acordo com esses critérios é que vai determinar se essa criança tem o transtorno opositor desafiador ou se essa criança não tem o transtorno opositor desafiador. Então, como saber? Avaliando. Não tem outra questão. Tem que avaliar. Eu já vi criança de 3 anos com diagnóstico de TOD. Mas 3 anos é a idade que a criança está desafiando a gente. Então, mas você tem que entender o que é o desafiar. Por isso que eu falo... Explica pra gente melhor esse transtorno, pra gente entender de repente, essa diferença. Essa diferença. Né? É uma linha muito... Por exemplo, uma criança com TOD, por exemplo, ela não tem essa noção de autoridade. Então, ela não tem essa noção de autoridade. O que prevalece é sempre a vontade dela, né? Então, muitas vezes ela vai agir ali na impulsividade, algumas vão agir realmente na agressividade, né? Nós temos isso, mas é uma criança que ela vai ter em determinados momentos, seus momentos de crise, o que vai desencadear isso. Quando você faz um trabalho com essa criança e você verifica que essa criança, ela está correspondendo, você começa a inserir isso dentro do ambiente familiar. Você, por exemplo, tem hoje famílias que ela tem um ambiente familiar estruturado. São pais que vivem num ambiente harmonioso. A escola é um espaço harmonioso para essa criança, mas essa criança tem esses rompantes, né? De desafiar uma autoridade, de ter comportamentos disruptivos que ela mesma muitas vezes não consegue estar diferenciando ali. Então, os critérios de diagnóstico do TOD são seríssimos para o profissional avaliar. Então, ali o profissional médico, geralmente, ele faz uma avaliação na escola, então ele manda muitos documentos para a escola preencher, a casa, outros ambientes que essa criança frequenta, e só depois de avaliar esses critérios, faz toda uma análise, né, ali do ambiente familiar, aí se chega na conclusão de que se essa criança é ou não. O profissional indicado para dar o diagnóstico é o neurologista. A pessoa que é muito competitiva, por exemplo, né? Tá sempre em competição, né? O adolescente, o adulto, o profissional está sempre competindo. Ele quer ganhar sempre. Normalmente os atletas são assim, atletas de alto rendimento, né? E aí a gente pode se confundir também, né? Com o cara que é muito agressivo porque ele é muito competitivo com um transtorno desse tipo, não? Não, eu não vejo essa relação, não. Eu vejo mais essa questão aí depende também das consequências dessa competitividade, né? Eu quero competir a que custo? Né? Então, se eu quero competir ao custo de prejudicar outras pessoas, aí, gente, são vários transtornos que a gente, né, vem falando. Mas eu não vejo relação com essa questão de você ser competitivo com TOD. Você consegue dar um exemplo prático pra gente, assim, de comportamento de uma criança com TOD? Um comportamento com TOD. Ou até um adulto, né? No caso, o TOD é o diagnóstico, né, que a gente dá no caso, o neurologista, né, ele vai dar no caso quando é criança, né? Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que vai no médico apenas lá com seus
18, 19 anos, ele já recebe outros diagnósticos, né? E aí vem outros, dependendo, como eu falei, dos critérios. São muitos critérios mesmo, gente. Eu não trouxe meu DS, mas são muitos. Então você tem que ver se faz isso, se faz aquilo. Então aí o médico vai descartando. Mas aí já na adolescência, na vida adulta, tem outros diagnósticos, como transtorno de conduta, transtorno da personalidade antissocial, né? E aí vem outros. Olha, outros transtornos que eu nem sei que existem. Quando a gente fala de TOD, nós estamos falando ali da infância, né? A gente está falando da infância. Será que esse transtorno do antissocial é do capixaba? Isso? Então, assim, por exemplo, uma criança que você explica, né? Eu vou dar o exemplo de uma criança que eu tenho, né? Que vem aqui na mente. Você tem que trabalhar rotina, né? Então, essa criança, ela tem uma dificuldade muito grande de compreender, seguir regras. Ela tem dificuldade de entender, por exemplo, a vez do outro. Então, por exemplo, dentro do ambiente terapêutico, a gente faz muitos jogos, né? Então, por exemplo, trabalhar tarefas de troca de turno. O que é tarefa de troca de turno? Minha vez, sua vez. Então, tem um momento que sou eu que faço e você só vai me ver. E tem momentos que você faz e eu tenho que ver. Essas crianças têm muita dificuldade. A criança que tem um TOD, ela não consegue. Ela tem muita dificuldade que ela quer fazer e ela não deixa você fazer. Isso eu tô falando de um detalhezinho, tá? A questão do perder, ela tem muita dificuldade lidar com a frustração, lidar com o não. O não para essa criança é muito difícil dele administrar esse não. Chega a ser dolorido. Exatamente, chega a ser muito doloroso para essa criança, né? E aí ela começa a entrar em conflitos, e esses conflitos se tornam muito constantes, porque quando a criança, como você falou, a questão do mal educado, às vezes da falta de limite, muitas vezes, gente, o professor faz um projeto na sala de aula, né? Você chama a família e você começa a perceber que essa criança, né, já começa a interagir ali melhor, já começa a entrar no ritmo num tempo muito curto. Então pronto, era só uma questão de ajuste. A criança com TOD, geralmente ela vai precisar de mais tempo para ela entender. Esse cérebro dela demora mais para ela entender essa posição do não. É minha vez, sua vez, agora é o outro, agora você ganhou, agora você perdeu. Relaxa, respira. Então, é como se a cabecinha dessa criança demorasse mais tempo para processar essas informações de oposição, né? Ela tem que estar sempre opondo aquilo que não é o que ela quer, né? Então, ela demora mais. Quando a gente fala de uma criança que tem maus costumes, né? Ela rapidamente, com um ajuste, uma organização, uma autoridade ali, no caso da escola, um manejo de sala de aula ali, né? Um professor que é a voz de autoridade na sala de aula, essa criança começa. Muitas vezes, o que você percebe quando você vai em reuniões na escola? Mês de fevereiro, o professor fala, nossa, Giovana não aceita, não, você joga no chão, joga o caderno, o professor faz um projeto lindo, que nós temos professores maravilhosos, gente, né? Vamos falar a verdade, né? E aí, você volta na escola em abril, e a professora fala assim, nossa, tá com um comportamento maravilhoso, tá começando, já tá... Então, essa criança só precisou ali de um caminho, de aquela coisa de você lidar na sala de aula, mudar um pouquinho a sua estratégia, e você conseguiu. Ela conseguiu entender. É como se ela não encontrasse o caminho dela entender que ela precisa andar como os pares dela, porque a gente precisa ensinar nossas crianças que a gente vive em sociedade. Então, eu não faço o que eu quero o tempo inteiro, né? Eu tenho regras para seguir. Quando as minhas crianças falam assim, eu não quero fazer isso, tia. Eu falo com elas, mas a tia não perguntou se você quer fazer. Estou dizendo que você tem que fazer. É a minha frase preferida com minhas filhas. Você vai fazer. E você vai fazer por quê? Porque você tem que fazer. Entende? Às vezes quando tá aquele sol lindo, eu falo, por exemplo, a tia tá aqui. Eu amo ficar com você. Você é lindo, maravilhoso. Mas com certeza agora seria mais gostoso a tia tá ali na praia, comendo um milho, entrando na água, né? Aí a criança começa, e ela começa a entender isso, porque é assim, a gente não faz o que a gente quer. Né? E aí vem também toda aquela questão familiar. Hoje nós temos muitas famílias desestruturadas. Nossas crianças estão muito frágeis. Né? Você vai fazer eu vejo muito isso no consultório. Tarefas que exigem uma demanda maior, a criança não consegue fazer. Entende? Por quê? Porque quando a mãe fala para a criança assim, filho, agora nós vamos na terapia. A criança já tem em cima da cama o short, a blusa, o chinelo que ela vai usar, é a mãe que coloca. Gente, e quando você vai olhar, a criança não sabe abrir um pacote de biscoito.
Isso é geral, eu acho. Né? E assim, quando eu falo que as crianças estão fragilizadas, eu falo no sentido de que nossas crianças não estão sabendo fazer o básico. E aí você escuta muitas vezes o pai falar assim, nossa, mas meu filho é fera no celular. Eu falo, o que seu filho usa quando ele vai jogar no celular? Ele usa esse dedo e esse. Não é assim? Você pega o celular, não é assim? É ou não é? Seu filho não consegue usar os outros 8 dedos, né? Ele só usa esses 2 e o cérebro está ali preguiçoso. E quando você simplesmente pede essa criança para amarrar o tênis, ele não consegue. O que a gente, enquanto pai e mãe, faz? Só compra sapato de velcro. Mas você não ensina seu filho a amarrar o tênis, a abotoar uma camisa, aí na gaveta escolher uma roupa, você já deixa tudo separado. E quando você acordou, seu filho tem 10 anos e não sabe escolher a própria roupa que vai sair. E é muito interessante você falar isso, que um dia eu estava no consultório, eu com a minha filha, com TDAH, ainda não diagnosticada, tinha sei lá, uns 3, 4 anos. E aí esperando pra médica atender, e eu tô olhando a mãe meio assim, filha, não sobe aí, filha, não faz assim, filha. E eu observando aquela criança pulando, e pulando na cadeira, e descendo, e pulando, e machucando as outras crianças, e a minha sentadinha, TDAH sentadinha ali do meu lado. E a minha era uma criança, assim, ela não parava, ela brincava abaixada, ela não sentava pra brincar, porque ela tinha que estar naquele... E ela estava sentadinha. Ela, mãe, posso ir ali no mesmo? Vai lá. E ia, mexia, voltava, sentava. Ia, não faz assim, meu filho. Aquilo foi me subindo. O sangue veio subindo. E aí, quando eu entrei no consultório, eu falei assim, doutora, não é possível. Ou o problema sou eu, ou são essas outras mães Nutella que eu tô vendo aí. Porque não é possível, a criança estava ali, a mãe estava, filho, não faz isso. Ela foi, pois é, Jaque, o que acontece? Aí a mãe chega aqui, meu filho tem um problema. Não é o filho que tem problema, é a mãe que tem um problema. Hoje muitos pais, a gente não pode generalizar, não tem a voz de comando. Essa criança aprende a primeira voz de comando dentro de casa. Pai e mãe é autoridade. É o primeiro poder de autoridade de uma criança, é o pai e a mãe. E precisa depois o professor. exercitar. E aí os outros ambientes. A autoridade você precisa exercitar. Né? Sempre. Então eu vejo muito isso. Crianças fragilizadas, porque nós temos pais fragilizados, porque acham que o não vai traumatizar a criança. Não, o não é a terapia da criança. O não é a terapia. Isso, eu queria muito o não é a terapia. Que o não você chegou preciso. nesse ponto, porque houve um tempo em que não se podia dizer não, né? Inclusive alguns terapeutas, não pode dizer não para criança. Existe não isso? Tem que dizer não para criança. É a forma de falar não. Exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado com esse não que não pode, né? Com essa forma também, porque vai chegar um momento que essa criança vai crescer e o chefe dele lá no trabalho não vai ser suave também no não. E como que ele vai lidar com essa frustração? Será que o tempo inteiro também eu tenho que dizer assim, não? Não. Às vezes eu tenho que dizer não. Não. É porque as crianças de hoje em dia, elas não aceitam assim, não. É não, meu filho. Por quê? Eles têm que ter o porquê depois. Não é porque eles não aceitam, é porque eles não são ensinados a ouvir. Então, quando ele vai escutar a primeira vez, existe o comportamento da oposição. Porque o primeiro não que ele vai ouvir com firmeza é do professor. Sim. Não foi em casa. Não foi em casa. É do professor. E aí ele vai levar um susto. Ué, peraí, não foi isso. Eu não entendo essa linguagem. Né? E aí ele vai crescer. E ele vai ouvir um não na igreja. Ele vai ouvir um não no estágio. Vai ouvir um não a vida inteira. E aí sobra pro próprio. E aí, quer conversar, amiga? Quer falar? Gatilhos. Vou dar o meu depoimento aqui de professora. Tudo isso que a gente ouviu até agora, multiplica por 35, 25. Com o advento da pandemia e da lei que surgiu em 2015, a Lei 13.146, a Lei da Inclusão, cada vez mais, estou falando como professora e como advogada, né? Surgiram laudos até por conta dessa pesquisa que pais e mães fazem, professores, né, indicam. Eu discordo da parte que os professores são profissionais extremamente qualificados para isto. Tem algumas síndromes que aparecem para a gente que a gente nunca ouviu. E a gente se vê na situação de refém, porque a gente tem que sair pesquisando sobre as síndromes. E
TOD, a primeira vez que eu escutei foi quando eu tive um aluno TOD, síndrome de Kawasaki, quando eu tive um aluno com síndrome de Kawasaki, autismos, e eu já cheguei a vários graus, né? E eu já cheguei a dar aula em uma turma com um aluno com síndrome de Down, um autista, um com paralisia cerebral e tantos TDAHs que eu não consigo nem lembrar agora, dentro de uma única turma de 25 alunos. Junta-se a isso os alunos ditos, entre aspas, normais, não diagnosticados, talvez, porque tem um ditado que diz que se você colocar uma lupa, todo mundo tem alguma coisa. E aí o professor fica ali naquela trincheira da sociedade, sem apoio nenhum. Muitas vezes eu acho que um professor ele deveria ter no currículo dele, assim, deveria ser algo que fosse exigido de alguma forma, que desse uma pontuação para que ele fosse acumular mais financeiramente ganhos dentro da escola, porque esse professor ele tem que ter mais preparo e ele tem que ter uma base. Quando eu digo uma base, é um professor ser obrigado, literalmente, a usar uma parte do tempo dele de trabalho para fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Igual tem a PL, porque né? Depois da pandemia, o que eu mais ouço é: ai, minha filha está com muita ansiedade, minha filha está com ansiedade. Você pensa, você pegar uma turma inteira com ansiedade, com cada especificidade que cada aluno tem para ser tratado. Ah, aquele ali tem o tempo dele. Não, essa daqui tem a linha de aprendizagem diferente. Não, aquele ali tem TOD. Como que fica o professor nessa situação? Já pensaram todas as autoridades, todos os profissionais envolvidos, na condição em que o professor se encontra? Hoje em dia, o número de profissionais da educação afastados, eu sou uma delas, por causa de ansiedade, depressão, e profissionais que infartam dentro da sala de aula, porque todo mundo está respaldado, menos o professor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Só uma ressalva: a gente não fala que o professor tem que dar diagnóstico. A gente fala que o professor ele observa, porque as crianças ele encaminha, exatamente. Nem nós psicopedagogos damos diagnóstico. A gente faz a avaliação e encaminha para os profissionais. O professor não dá diagnóstico, mas eu vou falar mais uma vez: o professor ele tem um olhar muito rico nessa criança, porque ali essa criança está com os pares. Então, quando você pega aquela turma ali de 35, você vai bater o olho em um que você vai ver que o desenvolvimento dele não está andando de acordo com o que você espera. Mas a pergunta não foi essa. É como esse professor... Não, eu vou chegar lá. Eu estou fazendo a correção, porque não é diagnosticar, mas observar e orientar essa família, porque a pergunta inicial foi: a quem procurar? A quem procurar. A quem procurar, né? Então, o primeiro passo é a escola que vai dizer, porque dentro de casa, muitas vezes, essa família não consegue perceber, porque essa criança não vive com pares. Então, para você comparar, é muito difícil, porque ela está convivendo apenas com adultos. E vou concordar em tudo que você está falando com relação ao professor. O professor na sala de... Hoje, e eu acho que aí já é uma questão que a gente vai discutir isso demais, é uma questão de gestão. Concordo com você, o professor ele não é respaldado e é humanamente impossível qualquer profissional numa sala de 25, 30, 35 dar um suporte se a própria gestão escolar, e aí pode ser público, privado, não importa, ele não tiver esse apoio da gestão. Inclusive, essa lei, assim, as pessoas com laudo, né, os alunos com laudo, eles têm direito de ter o estagiário ao lado deles acompanhando. Só que isso na prática não acontece. Primeiro, quem é esse estagiário? É uma pessoa que acabou de passar para a universidade, que está cursando alguma matéria que tem a ver com a pedagogia, né, ou história. Já peguei um aluno de história da UFES que foi ser o acompanhante, né, de um aluno com Asperger, que é uma espécie de um grau de autismo. E aí o que aconteceu? Esse garoto, ele sabia menos do que eu, que já não sabia nada. E já aconteceu de mãe mandar manual de instrução do aluno: ó, meu filho não gosta disso, meu filho não gosta daquilo. Já aconteceu de um aluno me atacar pelo fato de eu ter o cabelo loiro. E ele não gosta de mulher com cabelo loiro, ele gosta de mulher com cabelo preto. Eu falei: não vou pintar meu cabelo por causa desse aluno. Vai que aparece um aluno que só gosta de loira. Aí eu vou ter que pintar de novo,
Gente, peraí, tudo tem um limite. E o professor, essa trincheira que o professor fica, ele é muito atingido, porque eu nunca vejo alguém falar assim, gente, quem cuida de quem cuida dentro da escola? Sim. Porque o que se fala é, não, essa mãe, ela pode adoecer. Mas essa mãe, ela está lidando com um caso. O professor que está dentro da sala de aula, ele está dando com muitos casos. E no caso, por exemplo, de um professor que é de uma matéria específica, por exemplo, artes, eu não entro só em uma turma, eu pego quase todas, se não todas da escola. Então, como que fica esse professor? Tem algum estudo na área para que tenha um avanço para tratar esse lado psicológico desse profissional que também é tão atingido? Porque ou ele procura isso por vontade própria, ou então ele fica sofrendo como um saco de pancadas na escola. E muitas vezes os governantes, eles veem a escola é apoio, a escola é isso, a escola é aquilo. A escola vira um depósito de problemas que o professor se vê obrigado a solucionar de alguma forma. E isso não tem apoio, não tem ferramenta. E esse é o incômodo, não só meu, mas de toda uma classe que eu só vejo reclamar e a gente não tem resposta nenhuma. Desde 2015, com a lei da inclusão, a gente se vê recebendo. O preparo, gente, é muito fraco. A gente não tem condição. Sim. E aí eu vou complementar um pouco isso, essa lei da inclusão. Por que essa necessidade de incluir a criança que tem alguma dificuldade, se não deficiência, junto com as outras que não têm? Isso não atrapalha quem não tem? Então, esse é um campo perigoso para a gente discutir, sei, por isso que né? eu entendo. Porque é um direito da criança ela conviver com qualquer outra criança, ponto, né? A gente não pode pegar um problema e tentar justificar em cima de outro. É um direito da criança conviver com qualquer outra criança, né? Mais uma vez eu vou voltar lá para o lado da mãe. Eu vou excluir meu filho porque meu filho tem deficiência? Não, eu preciso incluir. Aí existe toda uma discussão sobre as escolas especializadas, se volta, se não volta. Seria um campo até interessante de debate. Porque eu, como mãe também, eu acho que a minha filha talvez estivesse melhor numa escola especializada para ela. E aí você tem que entender o que vai ser a escola especializada. Mas eu vou só dar fazer uma observação com relação à fala, né, da professora. Eu concordo com o que ela fala. Não tem mesmo. E não existe, professora. Eu também convivo com professores. Como eu falei logo no início da nossa conversa, meu pé está dentro da escola. Eu comecei a dar aula aos 17 anos de idade. Saí da sala de aula há 6 anos para montar o meu espaço. Então foi pouco tempo, 6 anos é pouco tempo. No resto é sala de aula, é supervisão. Eu tenho a minha experiência dentro da escola. E entendo e concordo com tudo que você fala. E como resolver isso? Isso é um problema de gestão. Isso é um problema de gestão. Isso não é um problema que a mãe que tem um filho que tem aquela deficiência, ela vai poder te responder, porque ela quer resolver o problema do filho dela. Isso não é uma questão que você, enquanto professor, que tem tudo isso é muito válido, é a gestão. Você entende? Então, assim, o professor, o aluno e a família, eu, como profissional, para mim são as maiores vítimas desse processo que está excluso. Porque Você sabe o que eu já ouvi falar? Eu já ouvi falar assim, nós temos que trocar o pneu com o carro andando. E eu me recuso a acreditar nessa fala. Tipo assim, isso deve ser fala de gestão. Vamos matriculando o aluno aí e vamos trocando o pneu com o carro andando. Tipo assim, você vai se adaptando ao aluno, o aluno vai se adaptando a você. Gente, é muito louco. Eu já ouvi chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Não existe. Não existe isso. Então, assim, tudo isso que você falou, eu vou validar a sua fala e eu concordo plenamente com você. Porque chega um momento que você pensa que você vai surtar mesmo na sala de aula. E vai surtar, exatamente. É aquela história assim, eu finjo que eu estou fazendo, o aluno finge que está trabalhando, está aprendendo, né? E estamos fingindo que está tudo bem e no final ninguém fez nada. E não teve educação de qualidade. E não teve educação de qualidade. Detalhe, tem aqueles alunos que querem aprender, que estão ali assim, ó. Tipo assim, tia, por favor, me ensine algo. E assim, eu já perdi aulas inteiras
por causa de um aluno especial com diagnóstico, com o... Nem todos têm, tá? Mas com o auxiliar ao lado dele, o estagiário ao lado dele, e eu não consegui dar aula. Mas eu vou dizer uma coisa assim para vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem que viver os dois lados, né? A gente tem que lembrar que nesse processo todo que tá tudo errado, a gente não pode culpabilizar os personagens principais de tudo isso que nós estamos falando. Que é a criança, que é a família e que é o professor. Não tem um professor de educação especial junto com o professor? Quando eu falo, sim, mas é o que ela fala, né? Às vezes você coloca ali o estagiário, aí seria um debate para um outro podcast. Quem são esses profissionais? Qual a formação que esses profissionais deveriam ter? Isso aí é pano para manga, né? Mas eu falo no sentido assim, de gestão. Porque vamos pegar a escola, independente, seja escola pública ou particular, né? Nem toda criança autista vai precisar de um suporte na sala de aula. Nem toda criança autista vai precisar, ponto, né? Algumas crianças vão precisar desse suporte. Mas a gestão, de um modo geral, ela não quer passar essa responsabilidade porque é mais custo para a escola. Então, às vezes, o que eu percebo? Minha percepção, professora, às vezes a gente entra no embate para tentar pensar assim, quem está sofrendo mais e quem está tendo mais prejuízo, e a gente esquece dos responsáveis principais, que é a gestão de tudo isso. Porque se eu tivesse um professor mais qualificado, no sentido de formar esse professor, como você falou, eu fui aprender determinados transtornos na prática. Não deveria. Você deveria entender um pouco desse transtorno. E quando eu falo um pouco, você também não é médico, você não tem que entender de tudo, né? Mas como lidar com esse transtorno, ou pelo menos o que é isso? Quando eu vou dar uma palestra na escola, uma coisa simples, eu vou falar assim, transtorno do processamento auditivo central. Um monte de professor não sabe o que é. Que é um transtorno que atinge tanta dificuldade da criança aprender. Ele escuta bem, mas ele não processa aquilo tudo que ele está escutando. Gente, olha como que isso é importante para o professor, dele entender que essa criança está ouvindo você ali, mas ele vai ter mais dificuldade de processar o que você está falando. Então, só para finalizar, eu tomo muito cuidado com essa fala, porque aqui nós não estamos discutindo de que lado nós vamos ficar. Eu sempre falo o seguinte, todo mundo aqui que nós estamos colocando como personagens, principalmente os professores, que eu tenho muito respeito por eles, que, como eu disse, vou reforçar, é na escola e que a família tem luz do que está acontecendo com essa criança, esse personagem que é fundamental. Se é a gestão escolar, seja ela pública ou ela privada, desse suporte, inclusive financeiro para esse profissional, suporte emocional, suporte psicológico, ferramenta de trabalho, talvez nem aqui nós estaríamos discutindo esse assunto, mas porque é a gestão. O profissional, ele acaba que ele é um suporte sem ter um suporte. Sem ter um suporte. Agora, eu queria só responder a pergunta da Tati, que ela falou para mim, Carla, perguntou pra gente, né? Não tem um profissional de educação especial? Sim, tem. Mas muitas vezes nem ele dá conta de tantos casos. Porque geralmente é um único profissional de educação especial, salvo algumas escolas que têm diretores muito bons, combativos, exigentes, que conseguem mais de um ali naquela escola. Porque você pensa, cada turma, vamos botar aí uma média de 2 casos, vamos colocar aí uma escola que tem 20 turmas, para um único profissional cuidar da linha de aprendizagem de cada um desses alunos. Porque o estagiário, repito, ele não tem formação para isso. Ele está ali apenas para acompanhar e seguir o projeto do professor de educação especial. E muitas vezes falta o estagiário, não tem ninguém para ficar do lado. A rotatividade, nossa, né? Muito grande a rotatividade. Quando o aluno começa a pegar, quando o estagiário pega o jeito do aluno e o aluno começa a pegar a intimidade com o estagiário, troca o estagiário. Esse aluno fica, na hora que o outro sai, dias, semanas, meses sem outro estagiário do lado, então ele tem uma defasagem, ele perde muita coisa. Então, assim, eu concordo com você. Aí você viu como que isso é tudo gestão? Sim, é gestão. O problema é todo em cima da gestão, mas assim, eu acho que todas as classes, o professor de educação especial, o professor regente de sala, o professor de matéria específica, todo mundo tem que se unir para se exigir isso a partir de 2015, porque foi uma exigência aceitar os alunos dentro da sala. Sim. E a que custo?
Isso não pode ser um depósito de aluno, que eu entendo da necessidade do aluno, mas sobretudo, a do professor também. A do professor tem que ser olhada. Essa coisa de, não, vamos colocar a partir de 2015 todos os casos dentro de uma sala de aula. Como? Eu acho assim, eu quis entrar, inclusive, nessa discussão, nessa parte da inclusão, porque eu tô vendo na prática o que está acontecendo comigo. Uhum. Inclusão para quem? A minha filha sofre bullying na escola e todo mundo que é diferente sofre bullying porque ela me fala. E não foi só na escola onde ela está. Na vida escolar dela, já está na terceira escola. E todas as escolas por onde ela passou, ela sofre bullying. Então, vale a pena essa inclusão? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Não é que você vai... Com relação a crianças superdotadas, que a gente vê, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, em países de primeiro mundo, existem escolas privadas, particulares, né, que cuidam dessas crianças que têm QIs altíssimos, elevadíssimos, vão virar físicos e etc., matemáticos, né, e eles têm esse encaminhamento. Essas crianças, é o contraponto do que a Jaque está falando. São crianças que têm um potencial de uma inteligência superior, que vão ser intelectuais de várias áreas diferentes, da engenharia, sei lá, da medicina, e existe um encaminhamento, porque senão você coloca essa criança dentro de uma sala de aula com gente com QI de 100, ele tem QI de 200, ele vai estar sendo desperdiçado aquela inteligência. A mesma coisa acontece do outro lado que você falou, né? Vou dar um exemplo de uma criança que eu tenho de Portugal. Eu atendo online, né, algumas crianças também. Eu tenho uma criança que está em Portugal e já saiu daqui, né, do Brasil, a gente fechando um diagnóstico e lá, de fato, fechou o diagnóstico de deficiência intelectual. Então, como que foi o processo todo dessa criança, que eu acho que é bem legal. Essa criança, Portugal, isso. Essa criança está numa escola regular, né? É a questão também da inclusão que acontece lá. Ela tem que estar convivendo com outras crianças normalmente. Porém, essa criança passa por uma avaliação muito criteriosa, maravilhosa, super criteriosa, por profissionais dentro da escola capacitados. Não é só o professor na sala de aula, existem vários, inclusive professor. Eu achei incrível assim, a mãe contando quem são os profissionais. Um profissional que vai avaliar isso, outro profissional que vai avaliar outra área. Então, eles levaram aí aproximadamente 40 ou 45 dias para avaliar essa criança, e isso acontece com todas as outras crianças. E aí, dentro dessa avaliação, conclui-se qual a área que essa criança tem maior habilidade, porque o que eu falei no início, você vai focar na deficiência ou na habilidade dessa criança. Então, comumente dizendo, a criança com deficiência intelectual, ela vai ter muitas dificuldades de aprendizagem para o resto da vida dela. Então, é uma criança que tem extrema dificuldade no raciocínio lógico, na leitura, na decodificação, mas é uma criança que na área da robótica se sobressaiu dentro dos testes que a escola propôs, que é um núcleo de educação inclusiva dentro da própria escola, né? E eles têm parceria com o Hospital de Coimbra, que isso eu acho maravilhoso. Então é a escola em parceria com o corpo clínico, que faz todas essas avaliações. Então ele tem, durante toda a semana de aula, ele estuda normalmente com as outras crianças e ele tem períodos todos os dias X para desenvolver habilidade na área de robótica. O que é a área que ele tem? Habilidade. Qual é o objetivo? O objetivo é que essa criança hoje seja um adulto produtivo. Porque a gente não fala isso. Hoje, quando você fala de uma criança de 3, 4 anos com deficiência intelectual, um autismo com nível de suporte 2, nível de suporte 3, você já vê essa criança como um peso para o Estado. Né? E o que deveria ser feito era diferente. Essa criança e esse adolescente precisa ser visto como um produtor de riqueza para o meu estado também, dentro daquilo que ele consegue. Então essa criança, exata, porque ele precisa ser, aí é a inclusão, ele precisa ser incluído nessa sociedade agora. Então hoje é uma criança que tem 10, 11 anos, que a escola detectou dentro de um corpo altamente técnico, com suporte de gestão, né? Com todos os profissionais da área envolvidos, porque quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de área da educação, mas a área clínica também, e é uma criança que agora aos 10 anos, e a gente está falando de 10 anos porque ele chegou lá agora, porque se ele tivesse chegado lá com 5, 6, seria a mesma coisa. Ele vai passar por todo o período dele escolar,
sendo ensinado, mediado, treinado a ser produtor de riqueza para aquele lugar. Quer ver uma curiosidade que eu lembrei agora? Eu não vou falar mais não, tá, Jaque? Não. Aqui, eu lembrei agora de um aluno que a gente tinha, não vou citar a escola nenhum aluno, mas só o caso. Ele foi diagnosticado com hiperatividade e ele tinha que tomar um remédio para ir para a escola para conseguir se concentrar e fazer as aulas, as tarefas. E aí o que aconteceu? A mãe não dava o remédio quando ele ia para a escola, ela dava o remédio quando ele ficava em casa para dar menos trabalho para ela. Que interessante. Então a gente chegou ao ponto, até a gente descobrir que o menino não estava tomando remédio, demorou um tempo, né? Aí quando uma professora, que não fui eu, fez a pergunta, você está tomando remédio? Eu tomo, tia, todo dia quando eu chego em casa, eu se comportei hoje? Ele perguntava, eu se comportei? Dava uma tristeza, porque ele queria, mas ele não conseguia. Sim. E ele botava o terror na sala de aula. Então chegou o ponto da escola ter que ficar com uma pessoa específica na porta, esperando a entrada desse menino, para fazer a mãe dar o remédio na frente da gente, antes de entrar na escola. Porque esses pais, muitas vezes, eles querem, né? Tem pais e pais. Sim. Então, esses pais, eles, nesse caso específico, eles queriam o quê? Descansar em casa, porque a criança botava o terror em casa também. Então, dava o remédio para a criança ficar quietinha em casa. E na escola, a criança perdia. Então, assim, esse tratamento com os pais, como você citou lá no início, ele tem que ser cobrado, ele tem que acontecer, porque esse pai ele tem que entender que esse aluno ele precisa estar lá na escola para aprender, não para botar o terror, né? E mais uma vez que o professor tratamento sofreu. é processo, né? Com relação a lei de inclusão das crianças, é porque a gente vive em sociedade. A criança, ela precisa também saber viver em sociedade, por mais que ela tenha algo diferente, né? Que ela seja especial. Então, ela tem um TDAH, ela tem uma dificuldade, mas ela é um ser humano. Então, por mais que seja difícil de lidar, não dá pra botar ela em uma escola especializada e ela não vai saber conviver em sociedade. Mas é isso que eu discordo, desculpa. Mas eu acho que o fato dela estar numa especializada para uma aprendizagem. Ela só vai saber lidar com aquele tipo de pessoas, ela não vai saber lidar com a sociedade em geral. Não, mas ela tá convivendo em casa, ela tá convivendo em família, ela tá convivendo em outros lugares. A criança não convive só dentro da escola. Nem sempre. Mas ela vai acabar vivendo, vai se fechar naquele mundinho ali. Não vejo. Mas, enfim. Mas é o que acontece. Eu acho porque, é o que eu falei, pra minha filha, eu acho que a vida dela seria mais fácil se ela estivesse num lugar onde ela fosse compreendida, porque onde ela tá, ela não é. Mas aí a sua filha não ia saber. E aí falta a gestão, o preparo, uma série de outras coisas. E o nosso país não está preparado para isso. Porque o que você está relatando em Coimbra, a gente vê em outros. Em Portugal, a gente vê em outros. Na maioria dos países desenvolvidos. Não é na exclusão da sua filha, o problema é na gestão. Mas eu não sinto que ela seria excluída. Eu acho que ela estaria num lugar onde ela seria melhor aproveitada. Ela estaria sendo retirada de uma sociedade. Não, ela não está sendo retirada. Ela está convivendo em sociedade. Só que ela está convivendo com pessoas que vão entender melhor o que ela tem. Gente, ela a doutora falou que essas síndromes e ela vai se identificar. Existem desde sempre. Desde sempre. Né? Então, como estarão hoje esses portadores de síndromes e transtornos cujos pais já faleceram? Eles estão no meio de nós, não estão? Estão no meio de nós. Então, vocês estão falando num pretérito do futuro, sendo que nós já convivemos. Na minha época, por exemplo, que eu era criança ou adolescente, a gente não via pessoas com síndrome de Down na rua. Eles não iam para lugar nenhum. Porque eles são presos dentro de casa. Inclusive pessoas que tinham paralisia infantil, que era muito comum até os anos 80, mais ou menos, né? As pessoas não saíam para lugar nenhum, porque as famílias tinham vergonha, não iam para o clube, não iam para lugar nenhum, ficavam presas. E morriam ali com seus 40 anos, 50 no máximo. Geralmente são cardiopatas. Hoje você vê pessoas aí com síndrome de Down, que é uma doença que antigamente a pessoa não vivia muito, hoje elas vivem até os 70 anos. Né? Só corrigir que não é doença. Perdão. Então, o que acontece é que hoje em dia deve haver pessoas
no nosso meio de convivência, com 60, 70 anos, que tem esses transtornos todos e nunca foram diagnosticados. Com certeza. E estão convivendo, não estão? Estão convivendo. Estão trabalhando, mas estão aí, estão no meio de nós, né? Inclusive, uma coisa que eu notei muito, né? Eu estive nos Estados Unidos e morei lá e eu senti muito essa diferença. Lá, o deficiente, a pessoa que tem transtorno, que tem síndrome de Down ou qualquer outro transtorno, você vê frequentemente na rua. Aqui, né? Convivendo normalmente. Aqui a gente não vê. Até hoje. Lá é muito natural, inclusive no trabalho. Sabe? Você vai no supermercado, você vai numa loja, a pessoa tá ali, tá te atendendo. Você vê pessoas inseridas nesse meio. Totalmente. Eu volto mais uma vez a dizer isso. É uma questão do... o Estado precisa ser mais eficiente. Mas eles têm escolas especializadas. Veio para isso, para tentar trazer isso para cá. Mas eles têm escolas especializadas também. Eles têm. Eles têm também. Então, assim, eu acho que é uma reflexão, que eu acho que isso deveria ser critério do pai ou da mãe, não do Estado. Porque cada um sabe onde seu calo dói. Aí eu concordo, porque a escolha tem que ser dos pais. Por isso que eu acho que sim, poderia ter uma escola especializada. Eu me sentiria confortável e eu tenho certeza que a minha filha também. Sim. Se ela tivesse numa escola especializada. A escolha deveria ser nossa. Sim, não do Estado. Não do Estado. Aí eu entendeu? Eu concordo. A escolha dos pais. Você já teve um caso, assim, que você acha que a mãe é que tinha o diagnóstico e... Como eu falei com vocês, muitas crianças que chegam pra gente, o filho não tinha nada? É muito difícil. Eu nunca tive assim. A gente percebe muito essa questão assim dos pais, em alguns momentos, terem também o mesmo transtorno da criança. Então, criança com TDAH, você conversa ali com a família, até encaminha para o pai, para a mãe, e o pai liga, Giovana, ó, fiz todos os testes, me encaixei, sou TDAH. Acontece, né? Acontece. E é o que eu falei desde o início. Gente, eu nunca tive um caso contrário. Geralmente os pais, aí vamos falar da vida adulta, né? O que ele falou, né? Estão convivendo entre nós. O pai, você vê que um pai falou uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou assim, até o meu casamento melhorou. Ele falou isso comigo. Até o meu casamento melhorou quando a minha esposa compreendeu meu comportamento. Então eles fizeram terapia de casal, aquela questão, né? Você precisa procurar ajuda, de se entender, até porque você também não pode pegar o diagnóstico e usar ali como uma muleta, não, tudo é por conta. Então ele conseguiu. Sim. aquela situação assim, o sofrimento dele agora tem nome. E é mais fácil lidar, né? Mais fácil de lidar com nomes. Quando os monstros têm nomes, a gente vai botando eles nas gavetas. É muito difícil você lidar com desconhecido. É muito difícil você lidar quando você não sabe quem você é, de fato, verdadeiramente. E como ele falou, que eu acho muito interessante, existem muitos adultos aí de 40, de 50, de 60, né? Que convivem com o transtorno, que não sabem que tem o transtorno, e convivem, mas muitos deles com um custo muito alto para isso, né? Ele precisa o tempo inteiro se esforçar muito mais para se encaixar naquele ambiente. Gente, o problema está comigo. E é muito sofrimento para a pessoa, muitas vezes. E outros vão passar mesmo despercebido por esse diagnóstico durante toda a vida, né? Sem receber uma ferramenta. Um gestor de empresa, é possível, como você falou, o transtorno, eu falo isso muito para minha filha, o transtorno não define você. Sim, você que define. Sim, vou até pontuar isso aí com você, que eu acho que você pegou num ponto muito bom. Quando eu converso com a minha filha, eu falo assim com ela, quem é você? E ela fala para mim, eu já ensinei isso para ela. Quem é você? E ela diz, eu sou Olivia. Ótimo, você não é TDAH, você não é... Isso é algo que está em você e você vai aprender a lidar. Porque quando a criança ela coloca o transtorno à frente do nome dela, de quem ela é, ela corre o risco de perder um pouco essa autoridade, né, dela. A identidade e a autoridade dela. Porque quem define ela e quem diz que ela vai ser ela. Não é o TDAH, ela vai lá ler o manual. Pessoas com TDAH tendem... Não, então isso aqui eu não posso ser porque eu sou... Não, é a autoridade que ela tem sobre o diagnóstico. E eu falo muito... Eu sou mãe de 2 meninas, então na minha casa a gente rege muito essa questão de ensiná-las a serem mulheres, né? Inclusive comportamentos com homens, essas coisas, né? A postura do pai. Eu até brinco lá em casa, que eu falo assim, ó, com meu marido, a gente tem um combinado. Eu falei, eu posso brigar com elas. Você presta atenção como você vai falar. Agora eu não, eu posso quebrar um pau aqui com elas, mas você tem que...
Então, assim, aquela história, assim, de dar flores. Então, assim, ó, não é data comemorativa. Ó, você tem que lembrar, porque a gente tem que ensinar os homens a fazer tudo, né? É verdade. Ó, tem que lembrar de comprar flor e mandar. Mas aí ele fica assim, mas tem alguma data? Eu falei, não precisa. Valoriza, mostra pra ela, espera, manda flores pra escola. Gente, eu adoro fazer isso. Manda flores pra escola. Receber. Ai, minha filha ama. Eu também Meu pai amo. mandava. Ai, que Meu aniversário, eu tinha vontade de passar na primeira lata de lixo e jogar. Ai, tadinho do papai. Nossa, eu queria morrer de vergonha. Não, minha filha ama. Ela chega lá em casa feliz da vida. Aqui todo mundo formado pra voltar assim pra sala de aula depois do recreio, chegava um buquê de flores, todo mundo. Êêê! Aí eu não acredito que meu pai fez isso de novo. Mas isso Então, assim, são essas pessoas que estão aí e a gente precisa realmente dar para os nossos filhos, né? Claro, tudo dentro da medida. Pode ter gente agora nos ouvindo falando, mas o meu filho não vai conseguir fazer isso. Tudo dentro daquilo que o seu filho consegue fazer. Eu estou falando da minha assista, filha. né? Oi? Tomara que meu pai não assista. Exatamente. Nós vamos mandar o link pra ele, não se preocupe. Ele tá precisando, tô achando que ele... Agora já foi. Agora já foi. Edita essa parte. Não, aí. vamos editar, lamento. Mas, então é isso. A criança, hoje criança, vai se tornar um Ele vai adulto crescer. produtivo. Se ele tiver todas as ferramentas, ele pode se tornar, sim, um adulto muito produtivo. Sim, muito produtivo. Inclusive, genial, né? Genial. Porque a gente tem alguns casos, Tati, você que pesquisou, conta pra gente os casos de genialidade com... Bill Gates, Walt Disney, graças a Deus, Walt Disney é TDAH, né? Já pensou não ter aquele parque maravilhoso? Não ter aqueles filmes que eu sou o maior fã da Disney. Sem o Mickey. Gente. Quem sou eu sem o Mickey? Meu filho fica o Mickey. Quem sou eu sem o Mickey, sem a Minnie, sem a Ariel? E são pessoas que, gente, transformaram o mundo. Dentro das suas habilidades, elas transformaram. Né? Fizeram diferença. Quando eu falo de autoridade, já que é nesse sentido, de dizer para ela que ela precisa, ela é mais do que isso. Né? O diagnóstico não te define. Por isso que eu brinquei com ela. Eu falei que eu vou ganhar dinheiro. Na verdade, ela vai ganhar muito dinheiro, né? Eu vou surfar na onda. Mas porque ela tem uma genialidade para desenhar, para pintar. Esses dias ela me pediu, a gente assistiu Titanic. E aí, quando ela entra no hiperfoco, quando a gente foi assistir o Titanic, ela já sabia tudo de qualquer navio que afundou. E aí, ela chegou na casa da minha irmã tem um quadrozinho branco na cozinha, assim, ela desenhou o Titanic. Gente, ficou assim, idêntico. Ela desenhou ali. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se eu vou falar certo o nome, tá? É Jean Cocteau. Não sei se é assim, se é Cocteau, não sei como é que fala. Que é assim, e eu uso essa frase pra minha vida. Abre aspas. Sem saber que era impossível, fui lá e fiz. É ótimo, Ela é ótima, porque assim, às vezes você bota o rótulo na pessoa e ela se agarra naquele laudo. Eu tive alunos bons que, sem o laudo, eles rendiam muito mais em provas e atividades do que após o laudo. Porque não, eu tenho isso. Professora, eu não consigo porque eu tenho isso. Isso é muito perigoso também. Exatamente. Essa zona de conforto que o laudo acaba colocando a pessoa. Não vou ser reprovado porque eu tenho isso. Eu vou mostrar. Ela não só desenhou o Titanic como o iceberg e a lua. Em mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Não, tá ali na ponta. O Jack Tem a Rose. Não, o Jack e a Rose tá aqui na pontinha. Se não tiver, já afundou. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Não. Ela desenhou tudo. A minha filha tá na fase do Harry Potter. Tá na fase do Harry Potter. E aí, vamos falar um pouquinho quando a gente fala assim de habilidade. Já viu que eu tô empolgada, né? Quando a gente fala assim de habilidades. Habilidade também. De habilidades, né? Então, por exemplo, a fase dela agora é Harry Potter. O que a mãe faz? A mãe já compra a coleção toda, né? E tá lá, já tá no livro 4. Gente, isso aqui, nem eu consigo. E aí, por exemplo, o que você faz? Vamos falar do hiperfoco. O hiperfoco, gente, é bom ou é ruim? Depende. Você tem que como você vai aproveitar. Então, eu preciso da minha filha ali mais focada, mais atenta, menos celular, menos TV. Gente, comprei quebra-cabeça de 300 peças de Harry Potter, jogo de cartas de Harry Potter, onde o objetivo do jogo é a criança fazer raciocínio lógico matemático. Hoje em dia existe muito isso. O Uno como que a gente fala? Temático, né? Então tem o Uno temático, um quebra-cabeça temático. É um jogo no seu real objetivo,
mas com aquele tema. Então eu aproveito o hiperfoco dela para trabalhar outras habilidades. Controle inibitório. Então, quando ela vê que ela está perdendo, ela começa a ficar nervosa, a mão começa a questão da ansiedade, Sim. né? Então, sei lá, peguei um jogo lá de roleta onde tem o Harry Potter. Vamos lá, e ela já sabe o nome dos personagens. Então é você trazer isso tudo a seu favor. Então, o meu objetivo não era Harry Potter. O meu objetivo era trabalhar um momento ali de uma terapia ali com ela, dentro de algo que está dentro do que ela agrada, que nesse momento é o que ela gosta. Então você traz aquilo que teoricamente iria atrapalhar seu filho ao seu favor. Então, quando é que a gente precisa prestar atenção no hiperfoco? Quando ele começa a competir com outras necessidades mais importantes da criança. Então a criança não está prestando atenção na sala de aula, porque ela está desenhando Harry Potter ali. Então está competindo, então você precisa ali mediar esse hiperfoco. Isso é muito engraçado, que eu chegava lá na reunião de pais e os professores me Mas assim, tem criança que desenha exatamente para se concentrar, é o contrário. A minha não, ela. Aí o professor passava, eu estou explicando a matéria, achando que Melissa está prestando atenção, quando eu vi ela já desenhou uma floresta, ela estava desenhando uma coisa totalmente assim, então, às vezes até dentro do assunto dele, mas a mente dela já foi para muito longe. Sim, é porque a mente dele, gente, é uma coisa incrível. A minha filha tem o hábito de falar sozinha. De vez em quando você pega, você acha que ela está conversando com alguém, ela está falando sozinha. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, filha, por que você tá... Eles têm essa coisa, né? Por que você está falando sozinha? Mãe, é porque eu sou tão inteligente que não cabe tudo na minha cabeça. Então tem que ir falando. O problema é se ela ouvir resposta. Nossa, deixa eles focar. Graças a Deus que ela tem um bom psiquiatra. O meu começa a cantar, ele canta, ele inventa, ele compõe dentro Se ela de casa. começar a ouvir respostas, professora, aí eu ficaria preocupada. Nossa. Ele canta o dia inteiro, coisa que, sim, que a gente sim. nunca ouviu falar. E é muitas vezes uma forma dele se autorregular. Sim. Tá? Então a gente precisa, quando eu falei com você, a gente precisa ver a gente tem que olhar o nosso filho, é nisso. Às vezes ele tá ali tendo um comportamento que ele tá se autorregulando, isso aí é bom pra ele, tá tranquilo. E é engraçado você falar da autorregulação, porque o pai dela fala que antes de dormir ele precisava ficar se batendo na cama ou cantando pra poder gastar energia pra poder dormir, senão ele não conseguia, o pai. Então, assim, a gente sabe que vem, tem um históricozinho. Mas, gente, olha, Giovana, muito obrigada. Esse assunto ia render muito mais, só que a gente já tá 2 horas de podcast aí, Fábio? Já estamos com 1h30 e a ideia era ser 1 hora só, mas a gente nunca consegue. Bom. Se você puder, eu gostaria muito de convidar mais uma vez. Claro. Muito obrigada pela sua presença, Tati, nossa estagiária. De vez em quando vai estar aqui com a gente também. Fábio, o Luiz, a doutora Carla. Obrigada a você que assiste, que ouve a gente. Continue com a gente. Só uma satisfação, semana passada era pra gente ter gravado esse episódio, mas eu fiquei doentinha. E pra não prejudicar os meus colegas aqui, trazer gripe pra eles, eu preferi... Agradeço. Porque não foi fácil, gente, febre e tudo. Então... Mais medo de bala do que de bala perdida tem de virose. Pois é. Então, obrigada a você pela sua audiência, pela sua conexão com a gente. Ah, sim, é verdade. Você vê? Faltou um... Vamos falar... Desculpa, gente, vamos falar das dicas. É verdade. Fábio, hoje tem dica. Vamos começar por Fábio, que ele nunca tem a dica. Vamos lá. Engraçado que Fábio sempre tem uma dica boa na manga, né? Mas... Vai pra dica de hoje. Eu sou o tipo que não pode ser pego de surpresa. Vai você. Então, vamos lá. Giovana, gente, não sei se você já assistiu algum episódio, a gente tem a dica valendo e a dica nada a ver. Dica nada a ver é aquela dica, tipo, Carla dá de vez em quando torça pro Flamengo, apesar de eu ser flamenguista. Tá valendo, poxa. E a dica valendo é aquela que você quer dar pro pai ou pra mãe, que precisa de uma dica, ou pra qualquer, né? Ou pra própria criança. E também uma dica de livro ou filme pra pessoa... Começa por qual? Dica valendo? Ou o que você quiser. A dica valendo é sempre aquela. Olhe seu filho, né? Seu filho é único. E por mais que a gente sabe que o trabalho às vezes consome a gente, as dificuldades que a gente passa, mas o tempo passa, o reloginho não espera. Ontem eu estava na casa de uma colega, né? Conversando com ela, e eu estava assistindo... Eu não costumo assistir televisão, e estava passando um episódio de um filme, Linda de Morrer, acho que foi esse, com a Glória Pires. Maravilhoso. Né? E ela falou uma coisa, e fica como uma dica, que aquilo me mexeu. E ela falou assim,
Eu só esqueci que a minha filha não ia esperar eu trabalhar tanto para crescer. Eu trabalhei tanto e ela cresceu. E aquilo me bateu assim, aquela coisa assim, gente, é verdade, né? Então não espera, o reloginho não espera quando você piscar. Então olha seu filho, observe, valide as coisas do seu filho. E dica nada a ver, confie mais no potencial e no que os outros dizem no seu coração. Nada a ver, tá? Confie no que você, porque coração de mãe geralmente não se engana. Corra atrás. Algum livro, algum filme? Nossa, sem dica? Tem muitos. Do que você estiver vivendo, né, nesse momento, autismo singular, tem muitos livros da Luciana Britz que eu acho que é muito bacana, né, para você entender esses processos. A Linguagem do Amor, eu amo esse livro. As 5 Linguagens do Amor, amo esse filme, esse livro. É muito bacana. Quem tem, inclusive, mais de um filho, na leitura desse livro, consegue ler e falar, eu estou falando dele, eu estou falando dela. Então fica aí como dica de livro, As 5 Linguagens do Amor, que eu amo. Vai lá, Tati. Bom, uma dica de livro é o livro do Ricardo, Mãe... Da Dalva Trabac, da editora Rocco, Mãe me ensina a conversar. A conversar. Uma dica nada a ver... Não tem nada a ver, não. Nada a ver. Só seja uma plantinha feliz, beba água e faça terapia. Vai lá, Tati. Sua dica, já que você tá tão ansiosa. Carla, desculpa. Aqui, eu vou dar uma nada a ver e uma tudo a ver ao mesmo tempo. Para quem quiser emagrecer, não vá, é nada a ver. E para quem não tiver aí muito aí preocupado com as calorias, vá, porque deve ser muito bom. E eu vou nesse final de semana, gente, porque eu não tô aguentando. Eu achei no Instagram um local chamado Maria Merengue, que fica na Serra. Maravilhoso, eu amo. Que dizem que é divino. Assim, eu como os doces olhando. Isso, assim, é uma culinária. É um negócio tão refinado que você olhando o doce, você vai falar, não, tá longe de mim, eu tô em Vitória, mas o negócio é na Serra, mas eu vou lá. É maravilhoso. Então, esse final de semana, amanhã ou hoje à tarde, eu não sei que dia certinho, mas eu vou lá provar os doces da Maria Merengue. Tem no Instagram, tá? É só botar @Maria Merengue. Você come de olhar só. Nossa. Quem tiver de dieta, só olha, né? Nada a ver aí. Mas quem tiver tudo bem, assim, Deus ajuda. Por favor, se puder colocar o Instagram da Giovana Mascarenhas, gente, neuropsicopedagoga. Eu a conheci porque a escola da minha filha me indicou para ir lá quando percebeu que a minha filha tinha uma dificuldade. Me pediram para ir lá e ela foi excelente. Então, por isso que eu trouxe ela, porque eu sabia que ela tinha Giovana Mascarenhas. Giovana Mascarenhas. Isso. Não, a dela no grupo tem. Mas tá sem internet aí, né? Que eu mandei. Enfim, Giovana Mascarenhas, ela tá no Instagram, neuropsicopedagoga, maravilhosa. Nem sei não. Só vocês podem buscar aí que vocês vão achar. Deixa eu achar aqui que eu já mostro aqui o Instagram dela. Comecei a seguir. Mas Giovana... Então, gente, Giovana Mascarenhas, o Instagram dela tá aí pra vocês. Maravilhosa. Sigam até pra ter dicas também. Ela dá muitas dicas ali no Instagram dela. É muito, muito bom o seu trabalho, Giovana. Parabéns. Obrigada, eu agradeço, porque graças a você, né? O primeiro contato, fui lá, fizemos o diagnóstico. Minha filha tá ótima. Que bosta, meu Deus. Gente, minha dica pra vocês é... Leiam a Bíblia de novo, porque eu acho que essa dica é sempre válida. A Bíblia é um guia, um manual, não só espiritual, mas de vida mesmo. Tudo que você precisa saber tá ali. Então, leia lá, você não vai se arrepender. Filme, assista Titanic. É um bom filme, é uma boa diversão. Luiz, você quer dar uma dica aí, Carla? Ficou quietinho o podcast todo, mas agora dá uma dica. Você não me dá a oportunidade. Ele veio ensaiando um monte de perguntas e ficou calado. Não, mas na verdade não tem dica não, só queria oportunidade mesmo. Mas não pensei em nada de dica não. Foi legal estar aqui, foi legal estar aqui. O papo foi muito bom. Concordei, alguma coisa que eu pensava em discordar, depois vocês mesmo. Foi no caminho que eu queria falar, então é bacana acompanhar, foi legal. Ai, que bom. Fábio, e agora? Sua dica, Fábio. Lembrou de alguma coisa aí?
Fala das coisas que você assiste, Feltri. Fala da festa. Tem a festa da Blow Up, que o pessoal vai fazer um reencontro da Blow Up 40 anos depois. Vai ser uma festa de anos 80, anos 90, que vai acontecer na Vista. Na Vista, ali na Enseada do Suá. Dias 3 vão ser 2 dias? 2 dias. E parece que já está praticamente esgotado, rápido, né? sabe? Então vai ser para quem curtiu, né, as boates nos anos, danceterias, né, nos anos 80 e 90. Vou levar minha mãe. E é isso aí. Valeu. Gente, então obrigada mais uma vez, obrigada pela conexão conosco, pela audiência, conecte-se com a gente, clica no sininho aí, se inscreve no canal, porque aí você consegue receber as nossas notificações quando a gente tiver um episódio novo e fica ligado que tem mais por aí. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu.